para a realidade. Nem sempre o encontro do outro lado da vida física se dá com parentes e amigos que conviveram no ambiente atual de materialidade. No entanto, outros amigos que para ele eram desconhecidos para a última encarnação, é quem recebe com os braços abertos, cujo desencarnante estranha com veemência. Porém, os maledicentes, e com condições de viver no mundo espiritual, se encontra numa escuridão profunda, porque o seu astral não é de luz e nem tão pouco de recepção amável pelos que lhe devotaram amor e carinho por ter cumprido bem a sua trajetória de evolução. Finalmente, a morte constitui um mistério para muitos que não têm condições de enxergar além de sua formação moral, que é mínima e embaça toda a possibilidade de conseguir a ajuda de quem está pronto para mostrar o caminho da verdade da vida, que não se encontra nos livros, nem nas igrejas, mas na mente de quem se esforça para consegui-lo. O progresso tecnológico. Nos últimos 100 anos, o mundo tem sido tomado por um progresso tecnológico estupendo em todos os sentidos, isto é, com o aparecimento do rádio, da televisão, do automóvel, do telefone, do computador, da ida à Lua, a Marte, e muitas outras formas de avanços que a sociedade tem presenciado. Este progresso tem feito bem à humanidade. No entanto, alguns problemas surgem com grande frequência decorrente de tais crescimentos, que têm surgido com o objetivo de melhorar as condições em que os seres humanos estão vivendo como irmãos e amigos na comunidade. Com este tema, busca-se investigar o progresso tecnológico frente a um aperfeiçoamento no interior de cada um, e o que a humanidade conseguiu diante de tanto avanço que apareceram, cuja visão denuncia que aumentou a miséria em todos os sentidos. Como se sabe, o progresso tecnológico é o elemento propulsor de tudo o que existe na modernidade. Isto advém das investigações feitas pelos cientistas, ou até mesmo por criadores momentâneos que, como num toque de mágica, aparece à frente de quem está observando algo que está funcionando. Para os cientistas, a invenção vem de simulações e observações que são trabalhadas pelos estudos que são efetivados, sob o crivo da experimentação e controle da atividade que está sendo executada para verificação de sua viabilidade ou não diante dos custos e benefícios. Pelo lado dos inventores independentes não existe a preocupação em criar nada, mas a possibilidade de fazer o que está em pauta de maneira prática e eficaz, com o pensamento de tornar o trabalho mais simples e prazeroso diante de uma atividade que deve ser executada. O progresso tecnológico não nasce do trabalho somente de um ser humano, mas a participação dinâmica de todos que estão envolvidos na sequencialidade daquela atividade. Isto significa dizer que existe um processo para que tal invenção seja materializada, como aconteceu com as diversas criatividades existentes. O importante é que a criatividade do ser humano não é algo de hoje, da genialidade daqueles que perdem sono debruçados em livros e mais livros tentando encontrar as respostas para algum questionamento de seu trabalho. Os primeiros homens existentes no mundo tinham a sua tecnologia, mesmo que fosse para sanar uma sede, ou para colher algum alimento da floresta que lhe oferecia tudo, sem pagar nada, cujos instantes deram condições de descobrir algo que lhe facilitasse a vida devido às suas condições. Com o passar dos tempos, a curiosidade aumentou este ser humano tentando descobrir tudo o que o cercava. Isto quer explicar que, melhorando a sua tecnologia para proporcionar melhores formas de sobrevivência, aumentando seu bem-estar e facilidades, na busca de aumentar o seu prazer. Sendo assim, houve um progresso tecnológico que aos olhos dos homens da modernidade tal não aconteceu devido à insignificância de tal descoberta frente aos ganhos que a modernidade oferece a todos que têm pouco desprendimento para a ciência. Como é notório, o relógio não surgiu como se fosse um trabalho de mágico qualquer, isto é, um determinado alguém trancou-se num quarto e imaginou um relógio, confeccionou suas peças e tal objeto foi fabricado, marcando as horas certinhas para todos que usassem. O mesmo não aconteceu com um computador que hoje é confeccionado em poucas horas,
cujos conhecimentos humanos foram armazenados muitos e muitos anos, talvez séculos, para se ter a utilidade que um instrumento de tal porte possa ter, diante a multiplicidade de problemas que a humanidade enfrenta hoje em dia. O intervalo de espaço de tempo do homem da caverna e o início do progresso tecnológico que se tem na atualidade é muito grande, e isto decorre do armazenamento de informações que vieram desabrochar com tanta abundância no século XVIII. No século XX se tem o apogeu de tudo que o homem inventou, como fruto de sua inquietude em tentar conhecer tudo que está em seu derredor, como forma de aplicação de sua inteligência, em busca da racionalidade, para dar lógica a tudo que o homem necessita para a vida. A tecnologia está em tudo, desde os trabalhos de engenharia, a medicina, economia, sociologia, história e muitas outras ciências que têm a finalidade de racionalizar os processos utilizados pelo homem, que tenham cunho de orientar a todos para a descoberta da verdade filosófica, e da melhor maneira de viver. Assim sendo, a curiosidade é a mãe de todo o progresso que a humanidade tem conseguido em todos os tempos. Sem dúvida, uma curiosidade sem perversidade, sem querer demolir a integridade de todos que não desejam revelar seus segredos a ninguém, mesmo que às vezes não sejam segredos. Tecnologia sem curiosidade não existe, todavia, os dois devem andar juntos com o ideal de aumentar o progresso tecnológico que tanto a humanidade necessita, sem esquecer os princípios religiosos que devem estar presentes para que haja tecnologia com sabedoria. Inegavelmente o avanço tecnológico é uma prova cabal de que não somente os humanos vivem no planeta Terra. Aqueles que os desinformados chamam de mortos estão mais vivos do que nunca, atuando nas atividades normais dos que se dizem vivos, praticando tudo aquilo que faziam quando encarnados. Aqueles que são chamados mortos podem ser chamados de desencarnados, proporcionando a todos o seu contributo de seus conhecimentos de quando estavam encarnados, em termos de engenharia, de economia, de matemática, de física, e em todas as outras profissões. Para reconhecer a presença espiritual neste processo, basta que se verifique que, quando alguém tem uma dificuldade em resolver determinado problema, cuja mente não alcança, depois de um certo tempo, ou à noite, aparece o estalo da solução, é a ajuda espiritual. A ajuda espiritual está sempre presente no progresso tecnológico, tendo em vista que a maioria, para não dizer todas as invenções, são toques espirituais, facilitando o aparecimento de determinado produto neste planeta, que a cada passo descobre algo de progresso para a humanidade. Neste momento, deve-se deixar bem claro que a ajuda espiritual que se tem, não é da pureza espiritual, mas de todos aqueles que estão no mesmo nível de conhecimento dos cientistas da Terra, porque continuam trabalhando para que todos se desenvolvam em conjunto, encarnados e desencarnados. A espiritualidade que está acima da vibração do orbe terrestre, apenas presencia e deixa que aconteça para que a cooperação se estabeleça entre aqueles da mesma vibração, que é diferente da mesma intelectualidade, cujos espíritos superiores sabem como proceder. O ser humano, por mais inteligente que fosse, não teria condições de, numa vida só, conseguir o avanço tecnológico que se está obtendo no mundo moderno, se não fosse a participação de seus amigos espirituais, que têm níveis intelectuais para ajudar aos que aqui estão, e os que aqui têm vivido em outros momentos. Esta é uma integração natural entre os encarnados e os desencarnados, numa cooperação conjunta de poder melhorar as condições de um planeta de provas e expiações, para uma situação de regeneração, onde somente o avanço de todos é que se estabelecerá neste ambiente. Mesmo que alguém ainda esteja inconsciente de sua participação neste avanço tecnológico, com o tempo ele vai saber que ele próprio já deu alguns passos para melhorar as vibrações que todos necessitam para se estabelecer um mundo novo, e de paz. Se não fosse a intervenção espiritual no mundo da tecnologia, isto é, no processo de sobrevivência do ser humano no planeta Terra, não se estaria com o progresso que se tem hoje em dia,
com as facilidades que se tem proporcionado a todos que lidam com a ciência, como os estudos dos clones que são fatos. Tudo isto é trabalho dos espíritos que estão na vibração do planeta para ajudar a todos, tanto no sentido religioso, com os sacerdotes, os pastores protestantes, como no mundo da ciência e filosofia, como os implantes médicos, as invenções na técnica, enfim tudo. Não há como idolatrar espíritos, mas reconhecer que eles existem e estão ajudando a todos, quer de maneira direta ou indireta, quer se acredite neles ou não, eles estão em todos os lugares participando ativamente dos trabalhos que o mundo necessita para o progresso da humanidade. Não há como condenar aqueles que não acreditam na existência dos espíritos porque eles não conhecem a si próprio e nem tampouco têm condições de saber as coisas que estão ao seu lado, dada sua inferioridade, ou falta de sensibilidade para ser tocado pelo conhecimento do sensorial. O processo das vidas sucessivas cria condições de aprendizado, tendo em vista que cada momento é uma história, é uma oportunidade de descobrir algo que está ao seu redor, cuja falta de conhecimento, experiência, não dá direito a que se possa enxergar mais do que seu nível. Não existem condições nenhuma de uma criança que só cursou o primário, saber resolver os problemas existentes nos cursos superiores aos seus. Isto é o ginásio científico, pois da mesma maneira se comportam todos que não conseguiram tal grau, entender a atuação espiritual. Geralmente, ou quase sempre o homem quer ser a inteligência maior de tudo que ele faz. Indubitavelmente ele tem a sua participação e esforço, no entanto, a participação da espiritualidade é sempre patente, dentro dos limites que aquele ser tem, de percepção das coisas que lhes são compatíveis. Um ser humano não tem condições de ser um gênio se ele não acumulou em seu perispírito todos os conhecimentos que possam desabrochar uma cultura de genialidade, sem ter passado por tal aprendizado de intelectualidade e de experiência para o aprimoramento da sabedoria. Frente a tudo isto, existe a espiritualidade trabalhando para que o progresso apareça com uma certa brevidade ou não, uns atrapalhando a sua evolução e outros ajudando para que tudo cresça para o bem-estar da humanidade que precisa avançar no tempo e no espaço. Finalmente, sem a ajuda da espiritualidade não existe progresso tecnológico tal como se tem hoje em dia, pela rapidez com que as invenções estão surgindo em todos os níveis da sociedade. Isto serve para alertar a todos da participação espiritual e para conscientizá-los de que ninguém está sozinho na Terra. Com isto se tem uma noção de que a espiritualidade influi em todos os afazeres dos participantes do planeta Terra, desde os lavradores do campo até os altos intelectuais que vivem à procura da verdade real entre os seres humanos, que não vai encontrar jamais. A verdade está na pureza da espiritualidade, na perfeição dos espíritos, onde reina a paz, a felicidade, a real caridade e o amor é a tônica maior nos corações sem mácula, e somente a alegria é o seu encontro com Deus como Criador de tudo que existe, em todos os recantos do infinito. Os custos da sobrevivência, o ponto de vista espírita. Os ensinamentos espíritas e da teoria da palingênese dizem que os seres humanos nascem com uma carga de problemas advindos de outras vidas, e que as múltiplas encarnações sequenciais são oportunidades que se têm para que possam se libertar de tais encargos e poderem conseguir a sua libertação, consequentemente, sua pureza. Dentro de uma filosofia empresarial, a coisa se comporta quase do mesmo jeito, isto é, se uma empresa quer se implantar, ela incorre em alguns custos ou encargos iniciais chamados de fixos e no transcorrer da sobrevivência, dos variáveis. É neste sentido que se busca fazer uma comparação dos custos que uma empresa desprende, com relação à sobrevivência do ser humano aqui na Terra, visto que ambos têm custos, pelos encargos assumidos e receitas, pelos ganhos que advêm de tudo que praticou de bom. Inicialmente, tem-se que uma empresa incorre em custos pela sua implantação e depois pela dinâmica de sua produção e venda, cujos custos podem ser fixos e variáveis,
uns existentes mesmo que a produção não aconteça e outros que só acontecem dentro de um processo produtivo. Espiritualmente, tem-se a mesma designação. Os custos fixos são as cargas do passado que já nascem com o homem, e os variáveis que vão adquirindo ao longo da sobrevivência aqui no planeta Terra, pois a doçura das fraquezas materiais impede diminuí-las. O objetivo neste planeta é justamente eliminar os custos desnecessários, para que as receitas superem todos os gastos imprescindíveis para quem está num planeta de provas e expiações, não podendo ser eliminados com tanta facilidade, porque são necessários. Os custos fixos que um espírito encarnado traz são decorrentes de outras vidas que adquiriu pela inexperiência, ou por ter alimentado um egoísmo, orgulho, vaidade, inveja e muitas outras formas de custos que se fixam para a próxima encarnação, os conhecidos pecados originais dos católicos. Já os custos variáveis decorrem de tudo que acontece no dia a dia do ser humano, cuja soma vai para os estoques da próxima existência se não se conseguir se libertar em um tempo hábil, de tais tropeços que a oportunidade oferece para conseguir receitas. Como elementos dos custos variáveis, tem-se ganhos materiais fáceis, buscar ser o melhor, ser individualista, ser fiel ao determinismo de sua construção passada, sofrer de promoção e publicidades, e não aceitar os sacrifícios que a vida oferece. Como se pode observar, os custos fixos existem sem o ser humano ter vivido ainda nesta nova fase, a sua nova etapa. Todavia, deve-se deixar claro que, com o perpassar do tempo, os custos fixos médios começam a diminuir, indicando que as cargas do passado vão sendo eliminadas, dando forma aos custos variáveis médios, que têm uma fase de decrescimento, onde predominam os custos fixos e, em seguida, crescem, dando ênfase à participação dos custos variáveis médios, que é a sua tomada de consciência para maiores receitas. Neste sentido, o ser humano deve se conscientizar de sua participação no planeta Terra e tentar conhecer os custos de sua sobrevivência, para ter uma vida de equilíbrio entre os tropeços da vida, e as receitas que ela própria oferece. Importante se faz notar, que os custos espirituais se comportam em condições de curto, e de longo prazos, tais como as empresas também participam de tal maneira de vida, cujos empresários verificam as participações relativas de cada componente para tomar decisões propícias ao seu progresso. Para um curto prazo, tem-se um período de tempo onde a percepção de suas inferioridades e maledicências é difícil de apreciar, para procurar removê-las por ganhos e superação dos custos variáveis que vão aparecer e alimentar os custos fixos. Já quanto ao longo prazo, tem-se um período de tempo, onde os custos fixos já não são perceptíveis, e a predominância dos custos variáveis, pois o ser humano já tem certa percepção de vida, sem de maneira alguma, tomar consciência dos males que o alimenta com frequência. Nos primeiros momentos da vida, tem-se um período de tempo curto onde o ser humano não tem oportunidade de conhecer nada ao seu redor e se conhecer, são muito poucas coisas, que passam desapercebidas, dando para se extraírem conclusões de que proporcionem uma melhora a qualquer indivíduo. Todavia, no longo prazo já se tem um período de tempo bem mais longo e por que não dizer longuíssimo, em ponto de poder fazer as mudanças necessárias para uma autoconsciência, uma compreensão, e poder decidir sobre o melhor caminho a tomar. Assim sendo, o tempo é um fator importante na tomada de decisões do ser humano, pois com as experiências do que é bom e do que é ruim, o processo de escolha, buscando o caminho do bem, do amor, e da harmonia, sempre aparece no longo prazo, onde tudo muda, para melhor. No transcorrer dos séculos, onde as pessoas tentam viver a sua vida, tal qual se apresenta no momento, quase sempre não sabem que tudo caminha dentro do princípio de equilíbrio. Isto significa dizer, depara-se sempre com a igualdade entre os ganhos marginais e os desprendimentos marginais.
Por ganhos marginais, entendem-se as benesses que se adquirem no processo de substituição das inferioridades pela humildade e resignação. Entretanto, por desprendimentos marginais, os custos incrementais na libertação das maledicências envolvidas. Os ganhos deste processo devem ser cada vez maiores para que os desprendimentos agregativos sejam suplantados por um clima de prazer das coisas espirituais, e superioridade moral sobre todos que ainda se locupletam na ignorância do bem. Todas as vezes que se desprende das coisas materiais, de inferioridades de um mundo de provas e expiações, os ganhos maiores podem ser comparados com as economias de escala que as empresas ganham por saber direcionar melhor todos os insumos e fatores dentro do processo organizacional administrativo. Assim mesmo, os seres humanos passam por esse tipo de raciocínio, de lucros e perdas, cuja ganância não ensina a perder para se aumentarem os seus lucros na eternidade, que é a perfeição espiritual onde todos buscam, mas ninguém quer. Os lucros não devem servir de ganância para alimentar o orgulho e a vaidade, mas a humildade e paciência na compreensão aos que estão no nível primário e precisam de muita experiência para superar todos os percalços da vida em busca de uma melhora. Uma das questões importantes na evolução humana é quanto aos ganhos externos que se podem ter. Por exemplo, uma pessoa observa a maneira de ser de uma outra, e consciente ou inconscientemente procura imitar os passos bons que a outra pratica, fazendo diminuir os seus altos custos. É interessante como as pessoas copiam o modo de vida das outras, tanto quanto pelo seu lado bom, como pelo seu lado ruim, dependendo do seu nível espiritual. Tal processo de absorção das coisas externas ao seu próprio eu. Isto decorre dos fatos de que as pessoas competem umas com as outras, com vistas a serem as melhores, as conscientes, as perfeitas, cuja maneira de ser, nada mais é do que receptáculo de algo que alguém já está fazendo, e o orgulho, a vaidade, a ganância são seus atributos mais tristes. Sem dúvida, que todos os seres humanos devem buscar sempre o equilíbrio, tanto no curto, como no longo prazo, isto é, aquele ponto onde as receitas marginais devem ser iguais aos custos marginais, pois só assim se conseguirá a harmonia para conseguir a pureza tão almejada por todos. A competição, que é um extravaso do egoísmo e da ganância, deve ser eliminada pela cooperação entre todos aqueles que têm divergência frente ao padrão de verdade, que é a cósmica universal que num mundo de provas e expiações, não consegue entender. Num mundo de desigualdades, em todos os sentidos, não existem condições de conseguir harmonia, o equilíbrio que todas as ciências buscam para que prevaleça a cunha da verdade, nem que seja uma verdade relativa que é um primeiro passo para a absoluta. Não se pode se lançar para resolver os problemas materiais do trabalho cotidiano, ou das dificuldades que o ser humano possui, tais como doenças incuráveis e outros mais, sem considerar que os espíritos existem, e estão no planeta participando de tudo que existe neste entorno. Do mesmo jeito que os seres humanos adoecem, os espíritos também passam pelas mesmas dificuldades até a ponto de uma orientação que faça compreender a sua posição de desencarnado, indo em busca de aprender o que é bom e salutar para o seu progresso interior. Os custos da sobrevivência são propícios àqueles que vivem em um corpo material. Todavia, a espiritualidade pode sentir essa analogia para orientar aqueles que não querem compreender o verdadeiro caminho de retidão e iluminação própria que todos têm que ter. Os custos da sobrevivência estão mais especificamente ligados ao sacrifício de poder ultrapassar as vicissitudes da vida sem blasfemar, substituindo as maldades que ainda dormitam dentro de si, pelas virtudes que todos têm que adquirir, para conseguir a sua independência diante da pureza divina. Pelo aspecto da materialidade, pode-se dizer no entender de Paiva, 1996, que considera também que a sociedade deve ser organizada de forma que todos possam trabalhar e os que estão doentes ou impossibilitados ao labor recebam desta mesma sociedade os meios necessários à sua subsistência de maneira justa e digna.
Desta forma, devem-se levar em conta os custos da sobrevivência pelo prisma material e espiritual, ao especificar que os sacrifícios para ultrapassar as dificuldades da vida são grandes, com custos muito altos para quem não tem autodomínio. Em cada momento da vida são dadas oportunidades para que se possam conseguir alguns ganhos frente à eternidade, que é o verdadeiro mundo dos espíritos, cujos sacrifícios provocam sofrimentos materiais, que ficam impregnados na mente dos encarnados, que ao desencarnar conservam todas aquelas dores. Como se sabe, a matéria alimenta a matéria, culminando com os prazeres da terra, e abdicar esses momentos de euforia, de alegria e de satisfação envolve um sacrifício muito grande cuja matéria não resiste, preferindo as futilidades de um mundo de muita dor e sofrimento. Esta é uma prova muito forte de que os custos pela sobrevivência são muito grandes, trazendo quase sempre endividamentos difíceis de serem resgatados em poucas encarnações, que continuam nas reincidências, aumentando muitas vezes todo tipo de revolta e dificuldades no evoluir. A vida do ser humano, pelo exposto, assemelha-se bastante com a sobrevivência de uma empresa que cresce de acordo com as suas condições financeiras e comerciais, sempre tentando uma igualdade entre os custos marginais e as receitas marginais que são próprios de um sistema dinâmico. Com o esquecimento do metafísico, do extranormal, observa-se que a conduta do ser humano porta-se da mesma maneira que uma empresa, uma nação, ou um Estado, onde se vê estes problemas, mas não percebe as dificuldades daqueles que estão à frente. Em resumo, tentam-se resolver os problemas do dia a dia material, olvidando que a espiritualidade participa igualmente do progresso que todos necessitam, para entender o relacionamento das pessoas para com as pessoas, das pessoas para com a natureza, e de tudo enfim. Seriedade do Espiritismo. Na atualidade ocidental, a questão mais discutida é o espiritismo, devido às cirurgias mediúnicas, por conta de alguns médicos terem vivido no passado, e agora voltam para trabalhar, utilizando-se da vibração de alguém, de alguma pessoa que se encontra viva materialmente falando, isto é, um sensitivo. A palavra médium foi criada pelo professor Rivail, 1857. Ou pelo menos não se tem informações de que alguém já havia pronunciado esta palavra, ou escrito algum trabalho de qualquer espécie, cuja palavra médium esteja lá inserida, indicando intermediário entre o espírito e a alma. O médium foi e é uma peça fundamental no espiritismo, porque traz dos espíritos informações de algo que a mente humana não teve condições ainda de captar com maior senso e precisão, tal como especulam os cientistas e filósofos que investigam a verdade. O Espiritismo tem a preocupação de que as pessoas busquem conhecer-se a si mesmo e aos demais, para que possam conhecer lenta ou rapidamente o verdadeiro sentido da vida, desbravando os caminhos que se tem que seguir ao longo da trajetória de descoberta da verdadeira senda da pureza e da paz. Com isto, os espíritos sempre ajudam a todos que querem conhecer a verdade. No entanto, a pessoa tem que adquirir as vibrações salutares e necessárias para que as percepções se elasteçam, e o ser humano e espiritual possam conhecer, pelas diversas visões que eles têm. Sendo assim, as casas espíritas trabalham sempre com o objetivo de dotar aqueles que as procuram, de conhecer a seriedade de trabalho evangélico, e de investigação constante, na ajuda àqueles que desejam trilhar pelo caminho do amor, da paciência e da resignação. O caminho mais certo para conhecer o Espiritismo é obedecer determinadas regras de adentramento aos verdadeiros conhecimentos espirituais, sem ter que forçar a quem quer que seja, a trilhar por senda que sua consciência ainda não permite tal informação, devido ao seu nível de aprendizado não aceitar com facilidade. Desta forma, é preciso muito cuidado, para que a sua ânsia não seja mais forte do que a sua índole intelectual espiritual, que não tem condições de trabalhar as informações na decodificação de um campo que não estava ao alcance informacional de seu perispírito, que almeja conhecimento da vida. Com isto se tem que o Espiritismo é um conjunto de informações muito sérias,
e difíceis de compreensão, tal qual a criança que não quer estudar, reluta em aprender, e até passa de ano forçada pelos pais que desejam tirá-la do analfabetismo, trabalho muito louvável. Para se adentrar ao espiritismo, inicialmente não se vai de livre e espontânea vontade, geralmente vai decorrente de algum problema que existe consigo, com alguém da sua família, parente próximo, ou com algum vizinho que esteja com alguma enfermidade, cujos médicos não descobriram suas causas. Ao se chegar ao centro espírita, um dirigente consciente e experiente, encaminha para um trabalho de desobsessão, quando pode ser que algum irmão tenha se aproximado dele, deixando suas enfermidades que estejam causando aqueles desconfortos ou doenças. Caso contrário, o dirigente encaminha para os estudos que se processam nas segundas-feiras à noite, com finalidade de conhecer o Livro dos Espíritos, codificado pelo professor Rivail, 1857, que mostra um trabalho científico sobre o que existe do outro lado da vida. O Livro dos Espíritos explica claramente a questão da sensibilidade e mediunidade, a convivência com os espíritos, o eu individual de cada ser humano, como acontecem as influências, e as relações do mundo material com o espiritual, tal como também o conceito de Deus para aqueles que não conhecem o sentido real do termo. Os estudos se processam à noite, durante 1h30, com exposição, questionamentos, respostas e polêmicas se for o caso, de alguém que não queira aceitar sem convicção os ensinamentos da espiritualidade sobre os problemas do mundo de todos os tempos. Depois de bem digeridos os conhecimentos advindo da espiritualidade, parte-se para a seleção daqueles que vão para o estudo sistematizado da doutrina espírita, este, dentro do preceito de seriedade, assiduidade e vontade de querer conhecer o mundo espiritual. O trabalho desenvolvido pelo ESD obedece à mesma sistemática dos estudos das segundas-feiras, só que, com mais detalhes, aprofundamento bibliográfico e um cunho mais científico de quem aguça a curiosidade para saber qual a relação que existe entre os seres humanos e o mundo da espiritualidade. O debate prossegue dentro de um clima de inquietação amigável, somente no sentido do aprendizado das coisas espirituais, para compreender como transcorre o dia a dia de todos, e qual a relação com o mundo espiritual que influi em todos, e a tudo, a cada instante. Esta é a profundeza dos conhecimentos espirituais, que depois dos aprendizados em André Luiz, Emmanuel, Ramatiz, Joana de Angelis, Filomeno de Miranda, os clássicos da filosofia e psicologia, e muitos outros, parte-se para a nova fase do trabalho espiritual, a sua prática. Dentro do mesmo processo de evolução intelectual, interesse e assiduidade, o neófito no espiritismo é convidado a participar do Centro de Orientação e Educação Mediúnica, COEM, fazendo uma junção do aprendizado bibliográfico com a introdução da meditação e início de convivência com os espíritos. Neste momento o aprendiz das mesas mediúnicas começa o contato com a espiritualidade, conversando com os espíritos, orientando-os para uma vida melhor. Quando estes não querem ser orientados, são levados para as escolas espirituais, onde vão ter novas orientações, e recebem instruções dos espíritos superiores. No COEM, o espírita já aprende como dar passes, orientar os desajustados, os fracos e revoltados, e todos já têm condições de entender e praticar tudo, ou quase tudo, sobre o processo mediúnico, coisa que não é tão fácil de trabalhar, pois, todo dia existem novidades que não se viu nos ensinamentos bibliográficos. Todos os dias, é muito comum chegar família de toda a redondeza da cidade e até mesmo de todos os recantos do estado querendo sanar uma situação de desobedição de um filho ou filha, de um pai ou mãe, ou até mesmo de um parente, que se encontra numa situação não explicada pela medicina, nem por religiosos tradicionais. Os irmãos aparecem com uma dor de cabeça muito forte, sem cura. Outros têm algum distúrbio, que os que não conhecem o fato, chamam de loucura. E ainda outros chegam todo torto,
falando de uma maneira incompreensível cuja lembrança são os centros espíritas. Ao adentrarem ao ambiente de tratamento, os seus parentes dizem logo: ele tem mediunidade e precisa trabalhar urgentemente, como se fosse até uma imposição ao atendente, e trabalhadores do centro que conhecem muito bem todo este tipo de fato. Pois, o Cunha é justamente uma maneira de proporcionar aos adeptos do Espiritismo condições de conhecerem detalhadamente todo este processo de convivência do mundo material com o espiritual, para poder ajudar aos desencarnados a entenderem o seu caminho, que muitas vezes é de dor e sofrimento para o aprendizado. Sem um trabalho deste, fica muito difícil compreender como vivem os irmãos espíritos, e o tratamento de ajuda não sai a contento, iguala-se a um despacho dos umbandistas, de exorcismo dos católicos, e é aquele tipo praticado pelos irmãos evangélicos, que não tem nome. É uma lástima que, em pleno século XX e quase o XXI, não se queira conhecer a realidade da espiritualidade em todos os meios da humanidade, querendo dizer que ajuda, ou atrapalha inconscientemente, todos aqueles que não querem ver a relação alma-espírito, ou vice-versa. Um centro espírita que tem bons propósitos prima sempre em direcionar seus adeptos para o caminho real do que se entende por espiritismo e como utilizar essa relação dos encarnados com os desencarnados, pois é uma relação muito difícil e com efeitos desastrosos, por quase sempre não se verem os espíritos. Não é todo mundo que é vidente, que é audiente, cujos desconscientizados da presença espiritual estão caindo no meio da rua, com problemas com a família, e com uma série de outras dificuldades causadas pelo mundo espiritual, pois não se entende tal processo. Neste sentido é que se faz necessário o conhecimento espiritual, não por curiosidade, não por sagacidade, não por jocosidade, mas para entender que o mundo espiritual coexiste com o material, ao considerar que a maioria dos espíritos ainda é matéria e precisa ficar etérea. Pois, bem, um centro espírito que quer fazer um trabalho bem feito deve encaminhar aqueles que o procuram para adentrar o espiritismo pela assistência às reuniões públicas, depois aos estudos gerais, para em seguida conhecer as particularidades do acontecimento espiritual, isto é, com estudos e observações. Estes trabalhos não devem deixar os seguidores cientistas, nem tampouco filósofos, todavia, dotar o irmão de um pouco de consciência para a vida, deixando claro que além do mundo material, existe vida e que deve ser respeitada em todos os sentidos. O espiritismo não é veneração a ninguém, entretanto, proporciona condições de que todos no planeta Terra procurem se inteirar de sua situação espiritual e a sua relação com todos que estiveram com ele em seu passado, que provavelmente está cheio de marcas que devem ser demolidas. Muitas pessoas fazem do espiritismo mais uma igreja para venerar seus protagonistas, criando altar para seus emissários, alimentando o egoísmo ou a vaidade, em irmãos que podem ter uma certa evolução, mas esse pouquinho de inferioridade pode crescer e destruir aquele que estava próximo de sua libertação real. O espiritismo é vida, é o dia a dia de todos, que tem e todos têm oportunidade de receber uma dificuldade provocada pelo mundo inferior para o seu crescimento. No entanto, desperdiça tão facilmente em troco de uma felicidade mundana. O viver bem e cada dia melhor é a meta fundamental para aquele que deseja ser verdadeiramente um filho de Deus, que anda dentro do caminho da retidão, da luz e do amor, que muitas vezes os seres humanos confundem com as benesses de um mundo de provas e expiações. Este é o sentido das instituições sérias que buscam instruir aqueles que vêm ao encontro da verdade, pelo menos ao nível daqueles que estão interessados, e do planeta. Isto significa dizer, os que estão no nível primário não têm condições de enxergar os ensinamentos de um nível posterior. O que acontece na atualidade é justamente o inverso, considerando que as televisões, jornais e rádios disseminam informações para todos os lados, para todos os níveis, cujas pessoas recebem-nas, memorizam-nas,
e acham que são conhecedores de tal mensagem que chegou à sua mente. Portanto, as informações que chegam, devem ser filtradas, trabalhadas, para que os dados espirituais sejam manipulados de maneira cuidadosa, para que não as confundam com as que tenham características pejorativas, cujo sentido é somente de denegrir o verdadeiro sentido da vida. O sincretismo. O sincretismo em qualquer comunidade aparece pela formação que lhe é estabelecida, não por governos, ou conjunto de leis, mas por ensinamentos de antepassados que legaram algum tipo de veneração à divindade, ou divindades que dizem ajudar em todos os momentos de sua vida. No princípio da vida humana, tal como repassa a história, os seres pensantes procuravam descobrir a causa de algo que lhe acontecia. Daí a formação de divindades tipo adorar a lua, o sol, as estrelas. Com o tempo, o processo de incorporação espiritual e conselhos que elas enviariam. Com o processo evolutivo, apareceram as festas com batucas, cujos espíritos tiveram o nome dado como equivalência aos santos da Igreja Católica, acompanhada pelos rituais dos nativos da África que se disseminaram pelo mundo inteiro como a Umbanda, ou Candomblé. O sincretismo religioso se dá pela congregação de seitas diversas, participando de um mesmo credo, como se pode dizer da Igreja Católica, quando mudou de cristianismo para catolicismo, adaptando ao modo de pensar e viver cristão, todo tipo de dogma e crenças populares que existiam na época. O cristianismo ficou como o protagonista, mas em verdade, o que predominava eram os ritos populares que homenageavam os reis, os potentados daquela época, que perduram até nos dias de hoje, dizendo-se seguidores de Cristo, coisa que se sabe não ser o correto. O Cristo, quando dizem que ele esteve aqui no planeta, usou de simplicidade excessiva, ao ponto de confundir a autopurificação individual com uma aceitação pura e simples para se conseguir o reino dos céus, quando se conhece o estado de purificação do espírito, como foi o caso de Jesus. A multiplicação de grupos religiosos é muito grande, devido à necessidade de se ter respostas aos problemas que a vida oferece, como oportunidade de compreender o caminho da retidão, poder se libertar das inferioridades e maledicências que ainda maltratam os sentimentos humanos. Quando as pessoas não têm condições de ultrapassar as suas dificuldades com perseverança, com humildade e paciência, elas demandam os caminhos do magnetismo psicológico para se esconder diante de tudo aquilo que é próprio seu, transferindo para a luminosidade de Deus a culpa de tudo. Como a mente humana é muito complicada e envolve mistérios que a ciência não conseguiu ainda desvendar, as aptidões humanas se agregam aos rituais que lhes chamam a atenção, como forma de esquecer as mágoas e angústias que lhes atormentam, como forma de fugir do seu passado. Pelos escritos que chegaram até hoje, tem-se notícia de que Jesus nunca usou rituais em seu trabalho, ao levar a todos a mensagem da paz, a maneira correta de viver e a posição de cada um, frente aos afazeres de seu cotidiano, tendo em vista que todos são iguais diante do Pai, mas são diferentes entre si. Jesus nunca teve a preocupação de criar grupos para fundar algo sob a sua liderança. Ele sempre trabalhou com o objetivo de informar aqueles que o ouviam para o verdadeiro caminho da verdade da vida, quando disse: "Dai a César o que é da César." Nem o cristianismo, nem o catolicismo foi criado por Jesus o Cristo, mas por todos aqueles que ficaram depois de sua morte, desencarne, sem os devidos esclarecimentos da real proposta do que esse grande líder desejava deixar frente a todos que viviam e vivem neste enclave. Ao voltar um pouco no tempo, verifica-se que desde Moisés o sincretismo já era patente, porque todo tipo de festança e adoração era a tônica maior de sua época, ao considerar que, segundo a história, quando ele desceu de cima do Monte Sinai, a festa rolava, nas mais diversas venerações, cuja revolta foi patente. Adoração ao bezerro de ouro, danças típicas, luxúria livre, bebedeira de vinhos ou coisa igual,
Foi o que Moisés presenciou naquele momento de muita graça, ao receber da espiritualidade maior alguns ensinamentos para viver uma vida cheia de encanto e felicidade. Naquele tempo, os rituais eram muito mais fortes e constantes, tendo em vista que as revelações mediúnicas alimentavam todo tipo de veneração e apego às coisas materiais, que era o objetivo maior daquele que queria crescer e viver no luxo e na faustosidade de seu tempo. Jesus, quando caminhou diante dos homens, não condenou as festas tradicionais do povo de sua época, mas sempre colocou a diferença existente entre os momentos de animação, passatempo e as festas de veneração ao Deus que é o Pai de todos, que habitam este planeta de provas e expiações. Jesus era simples e direto, não buscava ninguém para curar, nem quem estivesse precisando e precisasse compreender o seu para sua cura, que o procurasse e aí ele tinha grande prazer em servir, mas sempre orientando para o caminho da verdade e da vida, sem vasculhar a vida de ninguém. O grande mestre foi o exemplo dos exemplos que o mundo presenciou em todos os tempos, porque provou a sua superioridade, o seu desapego da materialidade e deixou para todos um seguimento que ninguém deveria confundir com sincretismo religioso. A pureza e a simplicidade dos seguidores do Cristo levantou a ira dos poderosos daquele tempo e se insetou um clima de perseguição e mortandade excessiva a todos aqueles que se diziam seguidores de Jesus, homem que veio pregar a paz e a justiça para todos, mesmo os que não tiveram a oportunidade de conhecê-la. No século IV, todo tipo de ritual popular foi acrescido ao movimento cristão, como forma de estender mais o número daqueles que seguiam as pregações dos cristãos, que necessitavam sair da clandestinidade e passar a ser seguido por um número maior de pessoas. Com o Edito de Milão no ano de 313, concede-se a liberdade plena aos cristãos, quando em uma convocação do Concílio de Roma, Cirilo 430, criou a Igreja Católica, como o próprio nome diz, Igreja Universal, que congrega a todos indistintamente de qualquer tipo de atividade mística que pratique, ou tenha praticado. Foi a partir desse século que os rituais, os dogmas, as festas populares, a virgindade de Maria, a ideia de que Jesus seria Deus, a compreensão de céu e inferno e alguns outros pensamentos foram incorporados ao cristianismo, tendo em vista que tudo isto já fazia parte da vida daquele povo. O povo da antiguidade era muito místico, envolvendo festividades que utilizavam divindades nos seus rituais e invocação de espíritos em um processo de veneração e trabalhos que tinham o objetivo de desencarnar irmãos, ou arruinar as suas vidas. Estes tipos de atividade não se iniciaram com os africanos umbandistas e quibandistas. No entanto, em épocas bastante antigas já existiam estas atividades que eram comuns nos reinados e comunidades de faraós, como os curandeiros, os adivinhos, os bruxos e alguns outros tipos mais. Tudo isto vem acompanhando ao longo da história a evolução do ser humano que não tem se encontrado com o verdadeiro caminho que deveria seguir para conseguir a sua pureza espiritual. Pois uma das formas naturais e intuitivas é tentar se apegar a tudo que o cerca para ter a sua paz de espírito. O sincretismo entra aí neste processo de juntar um pensamento com outras formas de perceber a sua trajetória de limpeza perispiritual e consequentemente encontrar o Éden que Jesus prometeu a todos que trilhassem pelo caminho da luz, da paz e do amor ao próximo. Nesta complexidade de pensamento fica muito difícil de entender o que fazer aqui neste planeta que precisa se desmaterializar e caminhar pela senda correta da compreensão da vida que é ter a todos como irmãos se ajudando e amando, para que todos cresçam em conjunto. O cristianismo dos tempos de Jesus sempre mostrou a todos uma vida sem mistificações, sem venerações em vão, não adorando deuses, mas buscando em um só Criador os verdadeiros ensinamentos da verdade pura e cristalina, sem mistérios, sem subterfúgios e sem enigma para as coisas verdadeiras. Jesus, quando pregava a humanidade, nunca incitou a violência, nunca conclamou a todos os seus seguidores,
para que se revoltassem contra os orgulhosos e vaidosos. Nunca levantou a massa contra o poder daqui da terra, mas mostrou que precisa dele para entender a vida. Nas andanças do trabalho de purificação do espírito, Jesus usava sempre a simplicidade, a abnegação, a paciência e a perseverança na caminhada, cujo objetivo principal é conhecer o caminho do amor, perdão, da compreensão e do entendimento aos demais. São raros os grupos que trabalham o problema da religiosidade, que não tenham alguma relação com as imagens, quais sejam católicas, ou representando algo que dizem superior ou puro para eles, como os druidas que veneravam as matas, e alguns outros que adoram duendes, gnomos, ou qualquer outra santidade sua. Quando não se tem certeza que o Criador do mundo é uno, busca-se em outras formas de pensamento a tentativa de desejar compreender o que significa realmente o Pai de todas as coisas, que os católicos atribuem a Jesus, quando ele mesmo disse que não seria. O encontro com Deus se dá justamente pela libertação das formas de pensar que ele não é uma multiplicidade de deuses, cuja ideia é ver em tudo, que aos seus olhos se mostre perfeito e puro, ser o Deus que tanto se almeja para conseguir a paz de espírito e a felicidade eterna. Hoje, século XX e quase início do século XXI, o Espiritismo vem desmistificar os grupos religiosos que ainda perduram nos ensinamentos cristãos pautados no sincretismo, na utilização de pretos velhos, ciganos, índios, gnomos, duendes de toda uma série de sensitivo mediúnico que não condiz com tal doutrina. Toda esta prática não deve ser abominada pelo Espiritismo, mas tê-la com a certeza de que todos necessitam de ajuda, no sentido do aprendizado, para o seu alto progresso e compreensão de sua atividade, perante todos aqueles que não têm certeza de sua missão aqui na Terra. Sem dúvida, esses irmãos prestam grande trabalho diante de todos aqueles que almejam satisfazer as suas necessidades imediatas, esquecendo que o trabalho espiritual deve ser para a humanidade envolvendo o amor, a felicidade e a paz indistintamente para todos. Inegavelmente, muitos irmãos não compreendem o desenvolver dos trabalhos espirituais, tais como estão estabelecidos, pois o seu nível não percebe a grandeza de uma vida de luz e de encanto. Portanto, fazem o bem, mas aos seus modos, talvez num nível atrasado pelas suas próprias condições de primários no processo evolutivo. O trabalho do Espiritismo é esclarecer a estes irmãos as suas condições, a sua relação com os demais, como evoluir e como conviver dentro de um clima de insegurança entre aqueles que necessitam de experiência para se acordar para a vida. Não é todo mundo que tem condições de entender os princípios espirituais, como algo de regeneração, de limpeza perispiritual e de progresso na compreensão da vida. Portanto, a experiência ainda é o ponto fundamental para que possa aprender como se libertar para a vida eterna. Em suma, a experiência espiritual liberta todos do sincretismo que a maioria da população do mundo ainda guarda dentro de si, como uma fuga de seus problemas psicológicos, muitas vezes retardando a caminhada que os livros revelam, mas o coração não sente a maneira exata de como se libertar. O sincretismo faz parte do sentimento que começa a brotar na mente daqueles que almejam acreditar em alguma coisa, cujos simbolismos da crença humana iniciam o processo de abalar o psique, para que a experiência possa participar da transformação das impurezas do ser humano. O Espiritismo não tem sincretismo, no entanto, deve ajudar aqueles que veem nas imagens alguma semelhança com o mundo espiritual que vive do mesmo jeito do material, só que em planos diferentes, sempre na mesma convergência de encontrar a pureza do espírito. O tempo. Um dos mais terríveis problemas que a humanidade enfrenta na modernidade é o tempo, cujos seres humanos não entendem o real significado desse termo e o que ele pode representar na vida de uma pessoa fisicamente constituída e por que não dizer espiritual, que marcha pelos séculos e séculos, tentando encontrar a sua senda para a autocompreensão e entendimento de si mesmo. Muitas pessoas confundem o tempo como um ano, um dia, um mês, ou até mesmo
Um lapso de vivência aqui no planeta Terra, habitando um corpo físico que tem o nome de João ou de Manuel, cuja morte tudo se acaba sem deixar marcas de sua passagem por uma vida conturbada e cheia de oportunidades para libertar-se da poeira de um tempo não bem utilizado na evolução. Com isto, tenta-se neste artigo, investigar o que se entende por tempo, como deve ser utilizado durante uma vivência em um corpo físico, quais os prós e os contras na sua utilização e como usar dentro dos princípios de evolução, não individualisticamente, sobretudo, em proveito de todos que participam dessa trajetória de vida em busca do Shangri-La da perfeição. As reclamações são constantes no que respeita ao tempo, visto que as pessoas envelhecem, criam rugas, não participam das mesmas festas que quando jovens eram os primeiros a ser convidados, pela robustez e animação pessoal em alegrar a todos que viviam intensamente os movimentos de sua época, que é somente uma fase da vida, que vai e vem, como se fosse uma onda do mar. As pessoas que se passaram no tempo trazem somente marcas de um passado que não volta mais, em que as forças começam a desaparecer. Os cabelos brancos anunciam a nova chegada e somente a saudade é a sua companheira nas horas de dormida em um quarto solitário, que seria para dois, às vezes é somente para um, por desencarne ou por desajuste familiar. Assim é o tempo que passa proporcionando oportunidade de compreensão da vida, que muitas vezes é mal entendido pela inconsciência daqueles que não entendem este processo, tomando-o como uma oportunidade única no processo evolutivo, isto é, que as pessoas vêm ao mundo uma só vez, estragando sua oportunidade de vivê-la intensamente. As ciências passam pelo mesmo processo, visto que as criatividades aparecem ao longo dessas múltiplas vivências do ser humano e de tudo que os cerca, pois ela é uma acumulação desses conhecimentos que aparecem a cada instante, sem pedir licença para chegar e participar da vida cotidiana de todos aqueles que almejam conhecer os segredos da vida real, sem ilusão e sem mística. Não se cria a ciência do acaso, no entanto, aparece pelas descobertas que acontecem no dia a dia daqueles que já se alertaram para conhecer a lida, cheia de dificuldades, de fatos incompreensíveis e de muitos outros elementos que surgem na cooperação de tentar perceber tudo, ou pelo menos uma pequeníssima parte do que está ao lado dos que estão na Terra. Isto é o tempo que faz tudo isto, que cria oportunidades para que as coisas apareçam e aconteçam. Portanto, não se pode andar na frente do tempo, porque tudo chega no momento exato. É a própria formação sapiente do Criador maior, para que todos tenham o que desejam ao seu tempo, obviamente, dependendo de suas condições de poder consegui-lo com calma e esperança que um dia aconteça. Muitas pessoas associam o tempo, como sendo algo ligado a um compromisso de trabalho, ou algum encontro amoroso qualquer. Quer dizer, são instantes em que as pessoas exercem qualquer atividade que a vida cotidiana necessita que seja posta em prática, para auxiliar ou resolver algum problema que aquele momento esteja precisando, para o aprendizado da vida eterna. O tempo demarca a vida tanto para o bem como para o mal, porque diz respeito à necessidade de se movimentar, e esta dinâmica se dá por exigência do corpo fisicamente constituído, deixando marcas positivas que servem para o bem, como negativas que também ajudam, como auxílio para a compreensão do entendimento da verdade real, que é o encontro com a lei do amor. A dinâmica da vida estoca todos os instantes de conhecimentos que se adquiriu, em cada momento que se pode usar numa denominação qualquer, que são passagens de instantes de nascimento, vivência infantil, adolescência, adulto e momentos de velhice, porém, dentro de um ponto de vista espiritual, que não coincide com uma vida demarcada em um só corpo carnal. Cada instante em uma vida carnal deixa marcas que devem ser bem aproveitadas na escala da experiência que se vai adquirindo, até se conseguir a limpeza perispiritual que possa tomar conhecimento de sua individualidade e poder usar plenamente o livre-arbítrio, que é a tomada de consciência para poder chegar até a perfeição, onde não existe dor nem sofrimento que maltrata todos.
As marcas que o mundo material oferece são a prostituição, o homossexualismo, o furto, o roubo, os sequestros, a matança de seres humanos sem propósito. Tudo isto deve ser banido da mente do homem, a não participar da sobrevivência do espírito, pois somente o que é bom é que deve alimentar o engrandecimento daqueles que precisam de sua libertação em todos os sentidos. As marcas negativas não devem ser praticadas, todavia, servem para alertar na compreensão da lei do amor, porque muitas pessoas não compreendem a vida